Seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Hoje a gente vai falar sobre os mestres do corte. E aí, tudo bem? Hoje é um tema que me agrada muito e a gente vive falando sobre ele no canal, só que eu acho que tem até vídeo no passado sobre isso. A gente já fez um vídeo aqui há muito tempo, mas há muito tempo mesmo, sobre os vinhos de corte, né? O que são eles e tal. Até legal assistir. Se você ainda não assistiu, assiste lá, que é um vídeo bem antigo já do canal. E aí o que eu quero falar hoje aqui é uma continuação desse assunto. Quando a gente fala de vinho de corte, né? O que é o vinho de corte? É o vinho com mais de uma uva, né? Basta ter mais de uma uva que ele pode ser considerado vinho de corte. Também tem gente que usa blend, né? Que é a palavra em inglês. Assemblage também quer dizer isso, que é o vinho feito com mais de uma uva. E aí quando ele tem uma uva só, a gente chama de varietal, ou monovarietal, ou monocasta. Então, esses são os termos aí mais comuns que a gente usa só para dizer se o vinho tem uma uva ou mais. E aí, quando a gente pensa em blends, ou seja, os vinhos de corte, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a Europa, porque esses caras são mestres do corte há muito tempo. Até porque a vitivinicultura que a gente conhece hoje, mais moderna, começou lá, né, com as vitis vinifera, que são as uvas de lá, e depois eles foram espalhando isso pro resto do mundo. E aí, esses vinhos de corte, principalmente do velho continente, lá da Europa, eles vão muito mais por uma pegada de elegância do que intensidade. É lógico que tem algumas regiões lá, tipo Puglia, na Itália, o centro da Espanha ali, que é mais quente, que aí são vinhos bastante intensos. Mas quando a gente fala de elegância, o que eu quero dizer com isso? Vamos tentar deixar bem claro aqui. Pensa numa num copo de água, aí você vai lá e cheira, e pensa numa xícara de café. Qual deles é mais intenso nos aromas? A xícara de café. No vinho tem essa escala também. Tem vinho que é menos intenso e tem vinho que é mais intenso. Os vinhos do velho continente, principalmente de regiões mais temperadas a mais frias, eles vão puxar mais para a elegância, ou seja, eles vão ter menos essa parte de intensidade, de potência de aromas, e eles vão ficar numa escala mais elegante. Ou seja, apesar do vinho não ter aquela intensidade toda, ele pode continuar tendo complexidade de aromas, não necessariamente sendo intenso. O que eu quero dizer com isso? Você sente um malbecão, você já vê aquela explosão de fruta no nariz, assim, ele chega com tudo, né? Pá! Quando a gente pega um vinho de clima mais frio, a complexidade daqueles aromas vai ser mais sutil, mais delicada, mais vagarosa. Ele é um vinho que às vezes até vai demorar bastante para abrir em taça, né? Vai precisar respirar o vinho na taça, e aí sim ele vai mostrando a diferença de aroma que ele tem, a complexidade, as referências aromáticas pra gente. Então ele vai entregar um pouco de fruta, vai entregar um pouco de flor seca, especiaria, especiaria picante, especiaria doce, um pouco de tabaco, de madeira, aroma de fazenda. E não necessariamente isso vai estar assim explosivo no vinho. É aí que a gente diz que o vinho é elegante, né? Que ele não é intenso, mas ele é elegante e complexo nos aromas. E aí tem dois países que se destacam muito, né, nesse caráter de vinho, e principalmente fazendo vinho de corte: Itália e Portugal. França também. França é incrível também. Só que na minha cabeça sempre vem antes Itália e Portugal. Não é à toa isso, porque apesar de a gente ter sim varietais lá na Itália, Portugal é mais raro, né? A gente acha varietal em Portugal, só que é muito mais comum achar corte. Na Itália, dependendo da região, é mais comum você achar varietal. Quando os caras fazem vinho de corte, né, na Itália e em Portugal, eles têm uma matéria-prima gigante para poder usar, porque esses dois países, apesar da Itália ter uma produção muito maior de vinho do que Portugal, né, a Itália fica brigando com a França aí em produção de vinho, sempre um em primeiro lugar e o outro em segundo. No quesito uvas, castas diferentes, os dois rivalizam em primeiro lugar, Portugal e Itália. Aí a França fica um pouco para trás. Então, apesar da produção de vinhos da Itália ser muito maior que a de Portugal, o número de cepas, o número de variedades, o número de uvas diferentes que esses países têm, eles rivalizam em primeiro lugar. Os dois países já catalogaram mais de 300 uvas diferentes no próprio território. Então não é à toa que esses caras viraram os mestres de vinho de corte. Na Itália e em Portugal, os caras são muito feras em vinho de corte. Principalmente Portugal, poxa, que é um país pequeno ali. Quando a gente pega Douro, né, que é, no caso esse vinho aqui é um reserva lá do Douro,
Cara, é muito fácil de você identificar essa elegância através dos vinhos de corte desses caras. Então, quando junta essa riqueza de matéria-prima, essa quantidade de uvas diferentes, mais a produção antiquíssima dos caras, né? Eles produzem vinho há séculos e séculos. Essas duas coisas combinadas fazem esses caras virar realmente mestres de vinhos de corte. Aqui, por exemplo, eu trouxe um Douro, um reserva do Douro, que chama Quinta Seara d'Ordens, é uma vinícola pequena de lá, que inclusive tem um nome engraçado, porque essa quinta aqui era de um comandante do exército português lá numa época passada aí, e aí os soldados passavam por ali para tomar ordens na fazenda, e aí acabou virando, eles são bem literais às vezes, né, os portugueses. E aí isso aqui é um Douro, e quando a gente fala de Douro, cara, é dificílimo você encontrar varietal lá. Inclusive, é a primeira área demarcada de vinho do mundo. É de 1756 essa DO. Então, a enologia lá ficou um negócio muito bonito de se ver. Inclusive, esse vinho aqui eu mandei nesse mês agora de fevereiro de 2020 no clube, pra galera sentir exatamente isso. Eu quis mostrar corte. Inclusive, as outras seleções têm vinhos de corte também. Eu estava inspirado a mandar esse estilo de vinho porque você não vai pegar tanto a tipicidade de uma uva, de uma casta. Você vai pegar mais a história de uma região e a maestria de um enólogo combinando as uvas que ele tem à disposição para trazer essa elegância e essa complexidade para o vinho. Isso aqui é um espetáculo. Eu acabei de abrir aqui a garrafa. Ele ainda está fechadão. Isso é uma característica, porque o Douro já não é uma região das mais quentes, na verdade é uma das mais frias de Portugal. Então não é aquele vinho que já traz uma intensidade de cara como um Malbec argentino que eu sempre cito aqui, quando a gente fala de intensidade. No Douro a coisa é mais domada, né? O vinho tá aqui numa sutileza de aromas, só que dá para sentir um monte de coisa aqui além da fruta. Então dá para sentir rosa seca. Eu até coloquei aqui na cartinha do clube, ó, fruta madura, baunilha, chocolate, especiaria doce, tipo canela, zimbro, violetas e um pouco de xisto, que aí tem a ver com o solo lá do Douro, que é um solo mais xistoso. Então dá para sentir também que é pedra, né? Mineral, vamos dizer assim. Então dá para sentir tudo isso num vinho desse, à medida que ele vai respirando na taça. Ele vai evoluindo ainda mais. Aqui na loja mesmo eu já ouvi isso no passado, do pessoal falando assim, mas vinho de corte é bom? Tipo, quando tem mais de uma uva é bom ou o cara tá querendo enganar alguma coisa? Eu falo, cara, na verdade é ótimo, né? É a maestria do enólogo ali no vinho. É que a gente aqui na América do Sul, a gente tem esse hábito de tomar muito varietal, né? É o Malbec argentino, o Cabernet ou o Carmener chileno, o Taná uruguaio, lá no Vale dos Vinhedos aqui no Brasil, o Merlot. Só que lá na Europa tem várias regiões que você vai encontrar muito mais facilmente corte do que varietal. Poxa, eu com esse caminho aí no mundo do vinho, né? Conheci um monte de enólogo e esses caras, a grande maioria deles gosta de fazer vinho de corte, porque daí é a assinatura dele naquele vinho, né? E o Douro faz isso como ninguém. Esses caras são mestres do corte, que é o que deu o nome para esse vídeo, porque esses caras realmente são fantásticos e eu recomendo muito que você dê tempo para esses vinhos, né? Tanto de evolução em garrafa, guardado na sua adega, como depois na sua taça, deixa o vinho respirar, vai curtindo ele devagar, porque é um vinho que apesar da sutileza, de não ser essa intensidade toda, ele vai te entregar muitas notas aromáticas. Ontem eu estava aqui no Vinho Bar conversando com um cliente, amigo meu, inclusive fiquei super feliz, ele veio de Araras aqui, abraço para Araras, né, cara, que assiste a gente no canal. E aí ele falou, pô, Rodrigo, sempre o melhor gole é o último gole na taça, né? Eu falei, cara, faz todo sentido isso, porque o vinho tá ali evoluidaço, né? Então você realmente vai ter a complexidade toda ali depois dele ter respirado e aí já a garrafa já foi embora, já acabou. Curto os vinhos de corte, eles são mais sutis e delicados no paladar também. Vinhos de corte que eu digo quando são do velho mundo, tá? Porque tem intensidade também em vinho de corte quando é feito em clima quente. É que aqui eu tô com um vinho mais sutil aqui do Douro. Então ele tem uma elegância no paladar, ele tem uma riqueza de sabores, mas num nível bem elegante, não é aquela coisa explosiva. Ele é um vinho mais amanteigado também, provavelmente o cara fez aqui uma fermentação malolática, que deixa o vinho mais amanteigado. Então assim, valorize os enólogos que fazem isso, eles são verdadeiros maestros, eles têm que colocar muito da sua parte mais animal ali, selvagem, seu lado mais instintivo, né, para trabalhar. Afinal de contas,
é uma suposição o que vai virar o corte dele depois de evoluído na garrafa. Então realmente é um trabalho muito legal que a enologia permite. E esse mês do Clube Vinhos de Bicicleta eu quis dar uma valorizada nisso, nos vinhos de corte, nesses blends incríveis. E tá aqui para quem é assinante do clube. Recebeu um Quinta Seara d'Ordens na Seleção Fraternité, um Reserva do Douro fantástico, vinhaço. Se quiser guardar um pouco mais de tempo na adega pode guardar, mas já está pronto para tomar também. Deixa ele respirar na taça, deixa ele evoluir, é um vinho que pede isso. E para quem quiser comprar uma garrafa dessa daqui, o link está aí na descrição do vídeo. Viva os vinhos de corte, viva a maestria dos enólogos, esses mestres do vinho de corte. É isso aí, saúde e até o próximo vídeo.